A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria imensa estar com você nesse momento. Nós queremos compartilhar mais uma lição abençoada para o seu coração. Antes de qualquer coisa, quem está falando aqui é o Pastor Felipe. Estou nessa transmissão na Assembleia de Deus, na Itaoca, 1701, Assembleia de Deus IEVAD. Então você que pode, nesse momento, compartilhe para quantas pessoas você puder. Quantas pessoas você conseguir e puder, compartilhe para que essa pessoa seja edificada, para que muitas pessoas possam ser abençoadas através dessa lição. Eu tenho certeza que você e muitos mais serão alcançados pela palavra do Senhor. Amém? Antes de tudo, nós queremos fazer essa oração para que possamos ser abençoados pelo Senhor nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te enaltecer por esse momento e agradecer pela oportunidade de estarmos para compartilhar da tua palavra. Nós aprenderemos conteúdos da tua santa, sagrada escritura. Fique conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar agora da lição 4, que fala sobre a confirmação de uma promessa, né? Nós estamos no segundo trimestre de 2026, o nosso título da revista, né, é Homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós temos como comentarista Elinaldo Renovato, esse homem de Deus, profundo nas escrituras, e eu tenho certeza que ele trouxe conteúdos maravilhosos. A lição de número 1 foi abençoado, cujo título é Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. A lição 2 é a fé de Abraão nas promessas de 3. E a lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, lições passadas falaram profundamente e falaram especificamente da vida e da jornada de fé do nosso irmão Abraão, esse personagem vivo até os dias de hoje, e nós vamos continuar falando dele, sobre o seu exemplo de fé para edificação, não apenas a minha e a sua, mas de todos nós. Amém? Antes de a gente entrar na lição, nós vamos fazer a recapitulação da última aula. Então, vamos trazer aí no quadro, aqui no mapa mental, algumas questões que foram tratadas na lição passada, né? A lição passada foi com o intuito de apresentar o pai da fé e a tentativa de ajudar Deus. Com os subtópicos, o plano para ajudar a Deus, Abraão aceita o plano de Sarai e Agar zomba de Sarai. E também teve como finalidade explicar as consequências de agir por conta própria, com os seguintes subtópicos: conflito familiar, a fuga de Agar, Deus entra em ação, e também encorajar o Deus que conduz a história, com o seguinte subtópico: o Deus que ouve e vê, e tudo conforme a sua soberana vontade. E o cuidado de Deus em todo tempo. Então, na lição passada, nós vimos que a impaciência, a consequência da impaciência de Abraão e de Sarai, que antes era Abrão e Sarai, e depois se tornou Abraão e Sara. E nessa história tão curta, né, que são poucos capítulos que falam sobre a história de Abraão e de Sara, fala sobre essa impaciência, essa ansiedade de ver logo a promessa do Senhor se cumprir. Uma promessa de ter um filho, que era uma promessa pessoal do casal, da família, que não estava sendo cumprida, mas agora Agar, né, entra em cena, Sara dá uma sugestão para que Abraão viesse se deitar com Agar, e isso era típico da época, era muito comum, né, quando a mulher, né, a esposa do casal, do cônjuge, não viesse a
a gerar uma criança, um bebê. Então, assim, ela liberava a sua serva para, então, se deitar com o seu marido e gerar um filho, e esse filho seria legítimo do casal. Mas não era o propósito divino, não era a principal missão. A missão era aguardar no Senhor, até que cumprisse a sua promessa. E com isso desencadeou conflitos, né? E nós vemos até hoje que quando nós não obedecemos a voz, nós não esperamos a promessa de Deus, então gera conflito, e esse conflito reverberou na sua família, passando assim, né, esse problema para Isaac, quando ele vai em mente, né, e traz confusão, problema para sua família, e depois veio Jacó, Esaú, problema de conflito, de mentiras, problemas familiares, José com o mesmo problema, e assim por diante. Então, essa lição foi uma lição maravilhosa. E eu tenho certeza que se você puder acessar novamente o YouTube, né, no canal da lição anterior, você vai ser riquissimamente abençoado. Amém? Então agora nós vamos então entrar na lição 4, né? Vamos falar sobre a confirmação de uma promessa. Texto áureo. Estabelecei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. A promessa de Deus de ter ser a ti por Deus é a promessa mais grandiosa da Escritura. É a primeira promessa, a promessa fundamental, na qual se baseia todas as demais promessas. Todos os crentes herdam essa mesma promessa mediante a sua fé em Cristo. Gálatas 3,16. Verdade prática, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Vamos para a lição bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Diz assim um texto: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, e tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém. Bendito seja o Senhor. Nós temos por 3 objetivos, sempre, em todas as lições. E o primeiro objetivo é mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e Sarai. Objetivo 2, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E objetivo 3 é explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Ok? Introdução.
Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa, estéril, estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Nesse caso, e nessa oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Bendito seja o Senhor. Palavra-chave, promessa. Guarde isso. Vamos navegar sobre a palavra promessa. A estrutura de aula de hoje, nós vamos agora projetar aqui o mapa mental. Eu queria que todos os alunos atentassem para essa estrutura, porque nós vamos navegar um por um, né? Então, nessa lição, a proposta é mostrar Deus muda o nome de Abraão de Sarai, cujos os tópicos é o novo nome de Abrão, o novo nome de Sarai, o pai da fé riu diante da promessa. Apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Os subtópicos. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E o concerto e as promessas. E também explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado quando deveria ser feita a circuncisão e a circuncisão do coração. Amém? Vamos lá para o primeiro tópico. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Para a gente entender aqui, né? Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. A mudança de Abraão para Abraão, a razão principal é paternidade universal e confirmação da aliança eterna. Estão aí os versículos, as passagens de referência. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O significado, né? A gente precisa compreender, antes de a gente entender sobre a razão da mudança de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, a gente precisa compreender que isso era um rito da cultura daquela época. Então, era um rito da cultura hebraica. Então, era natural ter mudanças de nome, pelas seguintes razões ou por seguintes circunstâncias. A relevância dada ao nome das culturas antigas não é a mesma de hoje. A nossa cultura, o nome de uma criança é escolhida conforme a moda, a combinação, ou quanto seja agradável aos ouvidos, né? Como esse nome é bom de pronunciar. Nos tempos dos patriarcas, não. Um nome era dado considerando condições, circunstância, eventos específicos, e até mesmo o desejo de que a criança vivesse o significado empregado no seu nome. Para entendermos o porquê a confirmação da promessa de Deus a Abrão tem como sinal a mudança do seu nome, precisamos compreender a importância que Deus e os povos antigos davam ao nome de alguém. Os significados e os usos dos nomes. Muitos nomes na Escritura foram dados ou mudado por ocasião de algum acontecimento relevante. A Escritura confere grande importância aos nomes. Vejamos algumas motivações para determinados nomes. Eventos marcantes no nascimento da criança determinava seu nome. Foi o caso de Jacó, que significa usurpador. Benoni, filho da minha dor. Sempre que alguém chamasse, seria remetido ao acontecimento do parto. E Cabor,
Foi-se a glória de Israel. Jabez, dor ou tristeza? Então vejamos, as características físicas também determinavam o nome. Por exemplo, de Esaú, cabeludo, Edom, vermelho, Labão, branco, provável referência à pele ou cabelo. Coré, calvo, aponta para uma característica física e marcante. Exaltar o nome de Deus também era uma forma de dar um significado ao nome de alguém. Malalel, louvor a Deus. Eloenai, meus olhos voltam-se para Elohim. Josué, Elohim é a salvação. Israel, príncipe de Deus. E também de exaltar, é a forma também de dar significado ao nome, exaltar a divindade pagãs. Baal, Anã, significa Baal é gracioso. Ex-Baal, homem de Baal, ou Baal existe, nome do filho mais novo de Saul, que evidencia a influência do paganismo sobre o rei de Israel. Zorobabel, nascido de Babilônia. Então veja como tem essa influência e como tem o significado de mudança de nome. E Abraão, né, que era Abrão, mudou para Abraão, porque Abrão significa pai exaltado, né? Agora vai ser pai de muitas nações, um pai universal. Então mudou-se o propósito, mudou o sentido da vida de Abraão. E nós temos também a mudança de Sarai para Sara. A razão principal é participante da promessa. O nome dela era princesa, mas agora se chama não mais um nome da sua feição, o nome do seu status, mas sim participante da promessa. Ela seria, né, a mãe de muitas nações e também dá ênfase no cumprimento milagroso. Disse Deus, mas Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. Bendito seja o Senhor. Então, Sarai também teve que mudar por conta desse propósito, né, uníssono, né, em unicidade com seu esposo Abraão. O nome de Abraão, Abrão recebe esse nome de seus pais que eram idólatras. Veja só o significado e a razão para que Abraão tivesse o nome de Abrão. Não seria absurdo presumir, considerando a vida pagã da sua parentela, que esse nome reverenciasse alguma das divindades do panteão caudalco. Segundo o pastor Elianai Cabral, o nome original Abrão significava pai elevado, o pai altivo, o pai das alturas. Seu nome Abrão tinha relação com o paganismo do seu pai Terá. Quando a sua vida pregressa, lemos no livro de Josué que, nessa época, o Ur dos caldeus, Abrão adorava outros deuses. E ele era um astrólogo, por assim dizer, segundo a tradição interpretativa dos rabinos. A palavra Abrão significa pai elevado, o pai que olhava para cima, que sugere que Abrão ficava olhando as estrelas para tentar adivinhar o futuro. Assim, podemos presumir que ele era um pagão quando Deus lhe apareceu. Quando Deus muda o nome de Abrão, estava desfazendo seu vínculo com o paganismo e mudando os comentários a seu respeito. Não seria mais atrelado a qualquer atividade da sua vida antiga, mas serviria
ao Deus Todo-Poderoso e seria chamado o pai de multidões ou de muitas nações, né? Ainda que tinha apenas um filho. Esses são os passos de fé do patriarca Abraão. Então, foi necessário a mudança de Abraão e de Sara para esse novo propósito. E nós cremos que tudo que Deus faz, antes de ele fazer, ele precisa trazer a transformação, né? E aí ele muda o nosso nome, né? O jeito como as pessoas nos rotulam, nos veem, né? Nos traz como referência. Então apaga tudo isso e faz uma transformação. Primeiro, mudando o nosso nome, mudando a nossa identidade, né? E trazendo a transformação por inteiro, para que possamos alcançar o propósito divino, ok? Vamos seguir? Primeira sinopse. Deus muda o nome de Abrão e Sarai, de acordo com as promessas que ele havia feito. Agora, caminhando para o segundo tópico, que diz a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Isso é muito interessante. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. A confirmação da promessa vem aos ouvidos de Abraão num momento em que o tempo já havia deixado o seu coração desacreditado a respeito do milagre. Mas a história vai mostrar que para Deus nada é impossível. Ele tem um controle sobre os tempos e acontecimentos, né? Então, é claro, evidentemente, que quando Deus faz uma promessa, Deus faz um concerto, uma aliança, né? Um pacto com alguém, ele faz esse pacto, mas ao longo da jornada, ao longo da história daquela pessoa, ou daquele local, daquela nação, daquele povo, ele vai trazendo algumas confirmações. Por qual razão? É porque nós esquecemos. Muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos a esperança, e não foi diferente de Abrão e de Sarai. Então, obviamente que a fé, a nossa esperança oscila. Muitas vezes, quando a gente recebe a promessa, está ali vivo, está ali naquele momento gerando em nós uma expectativa. Mas quando, ao passar do tempo, a gente vai perdendo essa fé, essa esperança, e é muito normal. E por essa razão, Deus, o nosso Deus, ele vai trazendo algumas confirmações. E logo quando a gente já está ali, né, enfraquecido, perdendo a esperança, perdendo a convicção, esquecendo da promessa do Senhor e do concerto que o Senhor fez. Então, nesse momento é onde Deus entra e faz essa confirmação a Abrão, que no caso é Abraão, nesse momento. O chamado ao concerto com Abraão. O chamado de Deus para Abraão foi algo muito especial. Depois de mudar o nome dele, Deus confirmou uma aliança muito séria com ele. Esse concerto nada mais é do que um acordo entre Deus e o homem, com as promessas e as responsabilidades. Desde o começo, a Bíblia, Deus já trabalha assim, fazendo alianças. No Antigo Testamento vemos vários desses pactos, mas no Novo Testamento tudo se cumpre em Jesus, trazendo um novo concerto. Por isso, entender a aliança com Abraão, Isaac e Jacó nos ajuda a entender como Deus quer que a gente viva firme, fiéis e perseverantes com Ele. Então, a gente precisa compreender que Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha trazendo, primeiro, a aliança, né? Trazendo a responsabilidade do homem, trazendo a consciência do homem para as coisas do Senhor, né? Agora ele pertence ao Senhor. Agora ele tem um compromisso com Deus eterno. Agora,
nós precisamos entender que toda aliança tem o seu propósito. Então, o propósito desse concerto de Abraão era, o objetivo dessa aliança nunca foi abençoar só Israel, como muitos pensam, mas alcançar todas as pessoas. Deus prometeu que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Israel foi escolhido para ser luz, não para exclusividade. O plano de Deus sempre foi global, sempre foi universal. E isso se cumpriu em Jesus, quando o evangelho começou a ser anunciado para todos os povos. Ou seja, isto é, o plano de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. Sempre foi. Sempre foi o objetivo de Deus salvar toda a humanidade. Israel era o modelo de alguém a ser seguido, ou de uma nação a ser seguido, modelo de santidade, de separação ao Senhor, o qual, através dele, muitas nações seriam influenciadas. Mas isso não significa que eles seriam exclusivo para o Senhor, mas sim que toda a humanidade seria alcançado pelo propósito divino. Então, Deus faz a promessa nesse concerto. Deus fez promessas claras a Abraão: proteção, recompensa, muitos descendentes e uma terra como herança. Hoje em Jesus, nós também temos uma aliança com Deus. E a maior promessa não é material, é espiritual. A salvação e a vida eterna. Só que essa promessa exige algo de nossa parte. Permanecer firme até o fim. Não é só começar bem e terminar bem com Deus. Não é só começar bem e terminar bem com Deus. É muito mais do que isso. Então, a promessa feita a Abraão foi feita por porções. Então vejamos algumas séries de promessas que Deus fez a Abraão e que faz muito sentido para nós aqui nessa lição tão preciosa. Presente de Abraão, né? A promessa presente de Abraão. Deus já abençoava Abraão no presente, cuidando dele, sendo o seu Deus. Ele vivia a proteção e a presença de Deus no dia a dia. No futuro de Abraão também havia promessa. Deus prometeu um futuro grandioso, com descendência numerosas. A influência de Abraão seria um canal da bênção para todas as nações. E também recebeu promessa para o seu filho Isaque, que diz que a promessa principal continuou por Isaque, apontando para algo maior dessa linhagem. Viria Jesus, a bênção para toda a humanidade. E também teve a promessa para o seu filho Ismael, sim, com certeza. Mesmo fora da promessa central, Ismael também foi abençoado por Deus. Sua descendência cresceria e se tornaria uma grande nação. Então, existiu a promessa para o presente de Abraão, para o futuro de Abraão e para seus filhos, Isaque e Ismael. E também para nós, pela fé em Cristo, também nós tomamos herdeiro dessa promessa. Recebemos salvação, o Espírito Santo e a esperança da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, meus irmãos. Deus seja louvado. Vamos caminhando aí para a segunda sinopse. Deus confirma seu concerto com Abraão. Vamos aí caminhando agora para o terceiro tópico, né? O pacto perpétuo da circuncisão. O pacto perpétuo da circuncisão. O significado da circuncisão. Tem aí na tela alguns significados. E aí nós temos aí sinal da aliança. Segundo significado, separação e santidade.
E o terceiro significado é obediência pela fé. Nós temos aí as referências bíblicas que podemos debruçar e fazer as confirmações. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis capítulo 17, versículo 11. Agora nós vamos lá para o segundo quadro da confirmação de uma promessa, o pacto perpétuo da circuncisão. A circuncisão, nós vamos ter agora a visão da antiga aliança e a visão da nova aliança. O primeiro bloco ali, a primeira coluna diz: antiga aliança, realizada pelo homem. E aí na nova aliança é realizada pelo Espírito Santo. No antigo aliança é um ato físico. E na nova aliança, uma ação sobrenatural. Destinada aos descendentes de Abraão, especificamente a eles. E na nova aliança, para todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador. Tem aí as referências, você pode acompanhar em casa, abrindo e conferindo cada uma delas, né? Então, nós temos a visão da circuncisão. Circuncisão é a cirurgia do prepúcio do órgão genital masculino, né? Que se dava no 8º dia de vida de uma criança, de um bebê recém-nascido. Então, o sinal da aliança, a circuncisão. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal visível da aliança com Abraão e sua descendência. Não era apenas um ato físico, mas uma marca de pertencimento, identidade e compromisso com Deus. Toda vez que esse sinal era lembrado, reforçava que Deus é fiel à sua aliança e que o povo também precisava viver em fidelidade diante dele. Então, é um ato que a gente vê que é um ato físico, que foi delegado a partir de Abraão, e assim foi feito, né, com os judeus, né, e foi aí de geração em geração. Mas por que isso? Poderia ser uma marca na perna, poderia ser uma marca no braço, poderia ser uma marca no rosto, mas não. Mas essa marca tem um significado muito profundo, porque é uma marca que fala sobre a semente, significa a semente do homem, que também fala sobre as gerações posteriores, né? Falando sobre si, sobre a sua vida, porque quando nós vemos esse ato de circuncisão, também fala sobre vida, sobre um nascimento, né? E sobre a posteridade. Então é por essa razão que Deus resolve marcar dessa forma, né? Um pouco diferente para nós, estranho para nós, mas na época não era estranho para eles. Para aquele povo era comum, né, ter esse tipo de rito. Então, para o povo judeu era a circuncisão, uma cirurgia, né, do prepúcio ali do órgão genitor masculino de uma criança, de um bebê que estava no seu 8º dia de nascimento. Então, o sinal daquele momento, daquele rito, era um sinal de uma aliança, um compromisso, que esse compromisso seria perpétuo ao Senhor, seria passado de geração em geração, de pai para filho, de filho para neto, e assim por diante, né? E essa fidelidade ao Senhor, essa vida de santidade, essa vida de obediência ia se perpetuar sobre a sua linhagem, sobre as suas gerações daqui para frente.
E o tempo da circuncisão, né, como eu havia falado. Deus determinou que a circuncisão fosse realizada no 8º dia, conforme eu falei, de vida, mostrando que a aliança não era algo opcional ou tardio, mas começava desde o início da vida. Isso revela o cuidado de Deus em estabelecer princípio desde cedo e também a importância da obediência imediata. Até hoje, esse ato é preservado como tradição entre os judeus, demonstrando a continuidade desse mandamento ao longo das gerações. Então, isso é logo feito de início, aonde a criança não tem uma consciência do pecado. Ainda ele não tem e não sabe como o que é desobediência, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz. Então, logo no início é feito essa cirurgia, esse rito, para que a criança possa crescer tendo aquilo sobre o seu corpo e sabendo que ele tem um pacto com Deus eterno. E aí, a sua obediência, os seus princípios, os princípios morais, os princípios do Senhor, está impregnado desde dos seus primeiros dias de existência e que vai se levando ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada aqui na Terra. A circuncisão do coração, né? Então, que para os judeus é uma cirurgia, é uma aliança, mas no rito de uma cirurgia física, uma marca física no corpo de um judeu. Agora, para nós, é algo simbólico, é algo que representa uma atitude espiritual, que agora não é um prepúcio no órgão genital masculino, que se refere a uma semente que vai ser de um nascimento físico de uma criança, mas sim de um nascimento espiritual, de uma transformação, de uma regeneração. É algo muito mais profundo para a igreja do Senhor, que é feita por quem? Pelo Espírito Santo. Apesar da importância do sinal físico, Deus sempre deixou claro que o mais importante é um interior. A circuncisão do coração fala de uma transformação verdadeira, onde pessoas decidem amar e obedecer a Deus de forma completa, consciente, uma entrega total ao Senhor. Na nova aliança, isso se torna ainda mais evidente. Não é um ritual externo que define alguém, mas uma vida rendida a Deus, marcada pela fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo. Ou seja, isto é, não basta parecer de Deus, melhor dizendo. É preciso ser totalmente dele, de dentro para fora. Essa transformação, né, é feita de dentro para fora. Essa decisão é de dentro para fora, é na alma do ser humano. Essa decisão, essa entrega, eu preciso ter esse pertencimento. Então, quando nós aceitamos a Cristo, se convertemos, né, e estamos agora andando no caminho de fé, a primeira coisa que nos acontece é a ruptura. A ruptura de quê? Entre o mundo. Agora nós não temos mais amizade com o mundo. Agora nós temos a nossa vida entregue ao Senhor, uma vida de santidade, de rendição e de obediência. Nós precisamos agora romper. Por que isso é a cirurgia? Porque tem que ser um ato cirúrgico, tem que ser algo que seja na raiz, ali na fonte. Nós vamos romper, uma ruptura, nós vamos abandonar todos os nossos atos, todo o nosso comportamento, todo o nosso jeito de viver para o mundo, para que nós possamos viver apenas para o Senhor, pertencendo apenas ao Senhor. E é por isso que exige de nós um novo nascimento, uma nova entrega, uma vida de santidade ao Senhor. Em todo dia
tendo uma vida restaurada, regenerada, através do fruto do Espírito. Porque quem faz isso, como nós lemos anteriormente, é o Espírito Santo. É ele que faz esse trabalho. É ele que faz essa mudança na nossa fé. Então nós precisamos fazer esse rito de circuncisão do nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos fazer uma operação, devemos ter uma operação espiritual, que é tirar o nosso coração de pedra e colocar o nosso coração de carne. O que isso significa? Significa que o coração de pedra é um coração que não é sensível, um coração que não é voltado para a motivação, para a emoção, melhor dizendo, mas quando nós tiramos o coração de pedra, esse coração endurecido, orgulhoso, prepotente, altivo, e nós colocamos agora um coração de carne, um coração sensível, um coração totalmente movido emocionalmente ao Senhor. Nós agora somos conduzidos pelo sentimento do Espírito Santo que é colocado em nós. A palavra do Senhor diz que o amor do Senhor, o amor de Deus, é derramado sobre os nossos corações. E por essa razão, nós somos envolvidos pelo Senhor através do seu Espírito, para que possamos se sentir pertencido, né? Sendo dedicado integralmente ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Sinopse de número 3, nós vamos caminhando. É uma lição maravilhosa. Você que está aí acompanhando, tem alguma dúvida? Nós passamos pelo tópico 1, nós navegamos pelo tópico 2. Então, se você tem alguma dúvida, coloque aí no chat. Nós temos os nossos professores do corpo docente que estará ali respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, né? Não sei se você está com problema no áudio, mas coloca aí. Se você está com algum problema da comunicação, da transmissão, coloque aí no chat, porque os professores, a equipe técnica estará dando esse suporte a vocês. Amém? Sinopse 3, o pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. E aí, nós estamos aí caminhando para a conclusão dessa lição maravilhosa, né? Nós precisamos entender sobre a base, sobre os basilares dessa lição, né? Que falou sobre aliança, comprometimento, um pacto, uma entrega, mas também falou de uma responsabilidade nossa, obedecendo a santa palavra do Senhor, a ordem do nosso Deus eterno, e sabendo que existe em nós uma marca. Essa marca que foi feita uma ruptura logo no início da nossa caminhada, logo no princípio da nossa caminhada, né? Então, vimos nessa lição que Deus fez uma aliança com Abraão e com sua descendência, é verdade, mas esse plano nunca foi só para um povo, só para Israel, só para os judeus. Mas esse plano nunca foi só para um povo, sempre foi para toda a humanidade. Essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, no Novo Testamento. A vida de Abraão nos mostra o quanto Deus é amoroso e misericordioso com quem crê. E fica claro para nós, sem fé não tem como agradar a Deus, nem viver as promessas que Ele tem preparado. Na nossa caminhada, no início da nossa jornada, nós recebemos a marca. Qual é essa marca? É o Espírito Santo de Deus em nós, que nos faz com que tenhamos uma conexão com o Eterno diariamente. E é feita uma ruptura. Qual é essa ruptura? Quando nós somos justificados, nós recebemos da parte do Senhor, por intermédio do Espírito Santo, a regeneração. E cada vez nós vamos abandonando o mundo, as práticas, e nós recebemos a purificação do Eterno.
e uma consciência limpa e entregue a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma vida de mente, de coração, de alma totalmente entregue. O objetivo nunca foi sendo apenas a bênção dedicada a Abraão e sua posteridade, nunca foi. Mas sim, por intermédio ou a partir de Abraão, como ele foi chamado pai da fé, porque começa por ele é a matriz da fé, ainda não conhecendo a Cristo, a obra de Cristo, mas sim, ele sendo alcançado através da sua fé. Então, Abraão foi justificado por sua fé. Por quê? Ainda num lugar, num povo, né, numa cultura totalmente idólatra, pagã, tendo uma vida totalmente influenciada pelo paganismo, através do seu pai, que era um idólatra, né, praticando poliganismo, praticando adoração a deuses pagãos, mas ele sendo influenciado, mas depois conhecendo o Deus eterno, tendo encontro com Deus, ele teve fé, uma esperança que ele sairia da sua casa, da sua parentela, da sua família, e ia navegar, né, para lugares aonde Deus iria mostrar, ia revelar para ele aonde ele ia repousar e aonde ele ia trilhar essa jornada. A vida de Abraão é uma vida que nos inspira. Por quê? Porque é uma vida que nos traz grandes lições. Porque a nossa vida é assim. Nós recebemos a promessa. Qual é a promessa? A promessa é uma promessa de vida eterna, de uma vida com o Senhor para a eternidade. E por essa razão Deus faz uma aliança. E essa aliança nos requer responsabilidade. Quais são as responsabilidades? É assumir um compromisso diante do Senhor. É viver longe do mundo, abandonar o mundo, né? E viver e ter uma vida dedicada ao Senhor. Então, essa lição nos traz essa consciência que nós temos que ter uma vida em constante devoção e entrega ao Senhor. E aí é responsabilidade nossa cuidar desse ensinamento, dessa obediência, para que possa passar para outras gerações, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, né? Esse é um cuidado que nós teremos que ter, não apenas para nós, esse cuidado, não apenas essas lições preciosas, essa consciência de um impacto de um Deus Todo-Poderoso, mas passar essa consciência para os nossos filhos, para que eles cresçam dedicados a uma vida entregue ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de uma qualidade de vida onde nós passaremos diversidade, nós passaremos adversidade, nós passaremos por um momento difícil, mas sabendo que o Senhor nos prometeu e que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? E nós agora traremos aí, como costumamos trazer, uma ilustração, né, aqui no quadro. Nós temos uma ilustração visível, e aí eu vou fazer a narrativa e você vai tentando entender. Eu sei que para muitos que são já avançados na fé, estão aí nos assistindo, são pastores, ministros, ou pessoas que já são antigas na fé, já conhecem isso, né? Apenas de a gente dar aula, falar sobre o conteúdo, falando sobre Abraão, isso entrou na sua vida, isso foi consumido, foi digerido por você, mas a gente sempre traz um mapa geral, né, dessa vida de Abraão, que é muito interessante, para aquelas pessoas que têm pouca facilidade de compreender, né, o que nós estamos falando. E quando você olhar para esse quadro aqui, você vai conseguir compreender e vai fazer mais sentido, tá bom? Então você olhe para cada quadro aqui e você vai ser direcionado para a história. Aliança de Deus com Abraão, promessa e transformação. Deus estabelece uma aliança, aqui está aqui no título, Deus estabelece uma aliança solene com Abraão aos 99 anos, transformando a identidade do casal para refletir a promessa de uma descendência
numerosa. Esse pacto não visava apenas uma nação, mas a bênção de toda a humanidade através de Jesus Cristo. Aí nós temos aqui essa parte, aqui do nosso lado esquerdo, a mudança da identidade e propósito. De Abraão para Abraão, a mudança do seu nome. Um nome que mudou de pai exaltado, de pai elevado, para pai de multidão, ou pai de muitas nações, confirmando a sua nova missão. E agora Sarai muda, Sarai que se chamava princesa, agora passa a ser chamada de Sara, mãe de nações. De minha princesa passou a ser mãe de nações, de onde seriam, né, seria reis ou rainha. No caso, ela seria mãe de nações, né? E agora nós vemos aqui nesse quadro a fé além das limitações, mesmo com a idade avançada, melhor dizendo, 99 e 90 anos, a promessa prevaleceu sobre a impossibilidade, né? Ainda que havia uma promessa maior, uma promessa espiritual, não apenas física, como a sua posteridade, como foi o patriarca Isaac, patriarca Jacó e os seus familiares, os seus filhos, mas também uma bênção espiritual que seria replicado a partir de Jesus Cristo. Mas também a vida de Abraão, e isso é interessante, porque Deus ele mostra a sua preciosidade, o seu preciosismo, né? De não apenas mudar pessoas próximas, pessoas além daquele casal, mas também sobre o casal havia uma bênção, porque Deus estava cuidando do casal, por causa da sua fidelidade. Então, qual era aquilo que faltava naquele casal? Um filho. O que eles mais precisavam? O que eles mais pediam? Um filho. Um herdeiro. Aquele que ia herdar, aquele que chegaria a ser da linhagem posterior. A fé além das limitações, né? Então, com a idade avançada de 99 a 90 anos, a promessa prevaleceu sobre uma impossibilidade. A sua esposa era estéril e, por sinal, era envelhecida, né, já de mais idade, e ele também, 2 idosos. Mas mesmo assim, Deus cumpre a promessa de dar filhos, ou de dar o seu filho da promessa, Isaac. O significado do pacto concerto. O que é um pacto? Né? Aqui nessa coluna aqui, o que é um pacto? Um acordo de compromisso que envolve promessas e obrigações específicas entre Deus e o homem. Do sinal físico ao coração. A circuncisão física simboliza a circuncisão do coração. Amor e entrega total a Deus. Sinal físico, circuncisão, representado pela faca. Coração, amor e entrega, representado pelo um coração, um desenho de coração e de uma chama acesa. Salvação para todas as nações, esse globo com pessoas e a cruz. Salvação para todas as nações, o objetivo supremo era abençoar todas as famílias da terra através da semente de Abraão. Então, nós estamos aqui encerrando, concluindo e entendendo que essa lição traz para nós um conhecimento. Qual é um conhecimento? Uma ciência de que, olhando para Abraão, né, e olhando para Cristo, né, Abraão, a partir de Abraão, as suas sementes seriam abençoadas, né, que seria uma semente física, mas também espiritual. E agora, a partir de Cristo, seria uma semente espiritual que é o quê? Filhos de Deus, né? Agora, filho do Senhor, né? Então, a igreja, os gentios, aqueles que não judeus, seria alcançado pelo evangelho de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo intermédio do Espírito Santo, e tanto os judeus, israelita, quanto todas as nações da terra seria alcançado, começando em Abraão, continuando em Cristo, na fase do propósito das obras de Cristo, e hoje o Espírito Santo tem aí
trabalhando, fazendo a sua obra, né? Barganhando, né? E alcançando muitos filhos para o nosso Senhor Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então nós concluímos essa lição maravilhosa, lição de número 4, né? Que fala sobre a confirmação de uma promessa, né? E essa promessa todos nós temos. Essa promessa de estarmos em Cristo, sendo dedicado ao Senhor plenamente, integralmente ao Senhor. E essa promessa de estarmos com Ele, de uma morada eterna. Então fique firme, meu irmão. Fique firme, meu irmão. Eu tenho certeza que está difícil, muitas vezes vem a desesperança, mas tenha certeza que existe uma marca no meu e no seu coração. E essa marca se chama Espírito Santo do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Nós queremos encerrar essa linda lição, né? Concluindo essa lição com uma oração breve e abençoando as nossas vidas e a sua vida também. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Uma lição poderosa, né? De riquíssimas lições que edificou a nossa fé, Senhor. E que nós nunca viemos perder a nossa fé. Podemos até estar enfraquecidos, mas seremos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Porque nós cremos que nós temos uma aliança, um pacto. Nós fizemos isso na nosso início de fé, na nossa jornada de fé. E nós temos a certeza que nós temos a promessa de estarmos contigo para sempre. E que o Senhor venha fortalecer a cada um dos amados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.